Amém, meus irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos para juntos nós oferecer o nosso culto de louvor a Deus nessa noite. Hoje é uma terça-feira, uma noite de terça-feira, quando sempre estamos reunidos para estudar a palavra de Deus. E nessa noite nós estaremos assim, continuando a nossa programação da nossa igreja, porque a igreja ela não para. A igreja de Jesus aqui na terra, ela tem uma continuidade até quando ele vier buscar a sua igreja. Por isso eu convido a todos para colocarmos em pé, e nós estaremos dirigindo mais uma oração a Deus, e após nós estaremos aqui louvando ao Senhor com hinos de nossa harpa cristã, juntamente com o presbítero, nosso irmão Fernando. Querido eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, pois Tu tens nos concedido essa oportunidade nessa terça-feira, de estarmos aqui na Tua casa, aqui, Senhor, nesse santuário, aqui, Senhor, a Sua igreja não está presente fisicamente, mas espiritualmente nós estamos reunidos e unidos, para juntos, Senhor, oferecer o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e também, Senhor, estarmos alimentando a nossa alma, através da Tua palavra. Eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, que bom estarmos reunidos nesta terça-feira para junto nós aprendermos da palavra de Deus. Neste nosso culto de ensino, nós estamos separados fisicamente, mas os nossos corações, a nossa fé, nós estamos em um só sentido. Eu creio, eu tenho a certeza que Deus está no meio de nós. Vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino de número 186 de nossa harpa cristã. Você que tem aí sua harpa cristã, vamos louvar a Deus. Hino de número 186. 186. Glórias a Jesus. Seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor.
Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tem um vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará. Eu tirei ao fim essa lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Cante comigo, todos juntos. Quero dar de valor em valor. Aleluia. Glória a Jesus. E seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará. Aleluia. Em reverência à palavra de Deus, eu convido a todos os irmãos do seu lar, porque a igreja está vazia aqui fisicamente, nós estamos reunidos juntos em cada nossos lares para ouvir a palavra de Deus. Eu convido a todos que colocássemos em pé, convidarmos aqui o evangelista, nosso irmão Aguinaldo, para que esteja aqui fazendo a leitura da palavra de Deus, também seguida de uma oração. Nesta noite também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer da alegria de mais uma vez estarmos no estudo, de ensino da palavra de Deus, para juntos aprendermos da sua palavra, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 14, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Josué, capítulo 24, do versículo 14 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito,
da casa da servidão, e os que têm feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio do quais passamos. Amém, irmãos? Aqui está a palavra de Deus, né? No momento em que nós estamos passando e atravessando, sabemos que o nosso Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. Vamos orar, irmãos? Não temos pedido, mas creio que todos carecem das orações, né? Como de costume, um pelos outros. Aonde você estiver, você pode interceder, que Deus com certeza é Deus que pode realizar milagres ainda. Oramos. Amado Deus, querido Pai, Senhor, na Tua presença nesta noite, para, Senhor, glorificar o Teu nome, para Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Senhor, neste culto, ó Pai, o qual estamos para aprender a Tua palavra, Senhor, o qual lemos nesta noite, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Senhor, escolhemos, ó Pai, Te servir. Pai, clamamos a Ti neste momento, Senhor, que venha, Senhor, entrar com providência, Senhor, nas situações, Pai, nas causas, Senhor, impossíveis. Pai, confiamos em Ti, continua conosco, falando aos nossos corações. Usa, Senhor, o Teu servo, mais uma vez, Senhor, para falar aos nossos corações. É no Teu nome, Senhor, que pedimos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um culto onde o maior tempo nosso é o estudo bíblico da palavra de Deus. Então, irmão, aonde você está, na sua casa ou em outro lugar, mas esteja aqui participando do culto, que nós não estamos assistindo o culto, nós estamos participando de um culto de adoração ao nosso Deus, que hoje a natureza do nosso culto é o ensino da palavra de Deus, a alimentação para a nossa alma, através da palavra ministrada. Nesta noite nós vamos colocar-nos em pé, estarmos aqui recebendo conosco o evangelista, nosso irmão Vinícius, que ele estará ministrando de Deus uma palavra para os nossos corações. Ouçamos. Aleluia. Meus queridos irmãos, toda a igreja, uma parte da igreja que está aqui nesta noite, uma parte que todos estão reunidos nos seus lares, em vossas casas, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, é o que nós podemos dizer, porque a palavra, ela nos ensina em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero meditar nessa noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Glória a Deus. Que nos diz a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar, os irmãos aqui, uma parte da igreja, os irmãos também, talvez tenham se levantado na sua casa, em reverência à palavra de Deus, para a leitura, né? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito trabalhosos, podemos dizer assim, e este versículo que nós lemos foi até um versículo que o pastor Benjamin, nosso pastor, ele
nos entregou há 7 dias atrás, também numa terça-feira, aonde estava nos dando uma orientação, uma recomendação para toda a igreja, para o momento que nós estamos vivendo, não só a igreja, o corpo de Cristo, mas toda a humanidade, né? O nosso país, as nações circunvizinhas, o mundo todo, aí preocupado, tentando preservar as vossas vidas, mas o que eu quero, irmãos, falar para os irmãos, meditar e trazer o que Deus tem colocado no meu coração, é a respeito do bem de Deus para as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo, ele diz nessas palavras, nessas cartas à igreja romana, aos irmãos que ali estavam, ele estava enfatizando algumas maneiras, ou seja, algumas formas que Deus trabalha e que muitas vezes a mente, a razão, o pensamento do homem, do ser humano, não compreende o trabalhar, o modo de Deus agir, o modo de Deus falar, o modo de Deus trabalhar. E nesse versículo 28 do capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo está querendo dizer, enfatizar a nós, irmãos, que Deus então ele faz surgir o bem em todas as coisas. Deus faz surgir o bem em meio às aflições. Deus faz surgir o bem, ou Deus fará o bem surgir nas provações, nas perseguições, no sofrimento. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que nos amou, o Deus que derrama da sua infinita graça, da sua misericórdia em nossas vidas. E o efeito, irmãos, deste bem faz com que nós venhamos a nos conformarmos à imagem de Cristo em nossas vidas. Agora é importante também, irmãos, que este bem, o bem que Deus faz surgir ou fará surgir em meio às perseguições, em meio às lutas, às aflições, irmãos, este bem, ele é limitado. Podemos até entender como uma promessa da parte de Deus. E, irmãos, amada igreja do Senhor, e este bem e esta promessa, ela é limitada. Por quê? Vejamos bem o que Paulo fala no versículo 28. As coisas, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que essa condição, que essas promessas da parte de Deus, ela é limitada aos que amam a Deus. E graças a Deus que nós, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela ama a Deus. Então nós estamos dentro dessa promessa, nós estamos dentro
da palavra de Deus. Nós estamos dentro da cobertura da proteção divina de Deus. Não podemos, meus queridos irmãos, interpretar ou ler este versículo 28 e imaginar e pensar que o pecado, a negligência, a desobediência contribui para o bem. De maneira alguma. De maneira alguma o pecado, de maneira alguma a desobediência, de maneira alguma a negligência de nossa parte, do homem, do ser humano, vai contribuir para o bem. Porque nesse mesmo livro, nessa mesma carta aos Romanos, Paulo nos fala no capítulo 6 que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, todas as coisas que Paulo fala no versículo 28 do capítulo 8, está fora o quê? O pecado. Está fora o quê? A desobediência. Está fora o quê? A nossa negligência. Porque isso nos leva, quando pecamos deliberadamente, quando desobedecemos, quando negligenciamos o nosso caminhar, a nossa vida, sem dúvida alguma isso acarretará mal para as nossas vidas, principalmente no quesito espiritual. Por isso, meus irmãos, amada igreja do Senhor, é importante que nesses dias que nós estamos vivendo, como o pastor Benjamin já tem dito, que as atividades da igreja estão suspensas, mas a igreja não para. Então, meus irmãos, é importante que nós estejamos mais ainda nesses dias com o nosso coração voltado para Deus, para a palavra de Deus, buscando mais em nossos lares, fazendo o que a palavra de Deus nos manda. Algumas orientações quando Deus deu para o povo de Israel a respeito dos cultos domésticos, da meditação da palavra de Deus em nossos lares. Vamos, meus irmãos, louvar, vamos orar mais, vamos perseverar mais, vamos confiar mais em Deus, porque em meio a esses dias que nós estamos vivendo, a este momento tão difícil, nós cremos pela palavra de Deus, nós cremos, meus irmãos, que Deus, Ele fará surgir o bem nesses dias, e nós vamos contemplar as bênçãos e as maravilhas de Deus no meio da igreja do seu povo, porque nós amamos a Deus, e esta promessa, ela é condicionada à igreja, a nós, aqueles que amam a Deus. Enquanto muitos aí estão escarnecendo Deus, muitos estão aí zombando de Deus, zombando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão indo de mal a pior. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela nos conforta. Tenha certeza de uma coisa: o mal não chegará na tua vida. Primeiro, porque nós estamos protegidos pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenha certeza
tenha confiança, tenhamos confiança na palavra de Deus, que Deus, Ele faz o bem, e Ele fará o bem surgir em meio a essas aflições, em meio a essas provações, em meio a esse aperto, em meio a esta dificuldade. Nós estamos vendo o bem do Senhor em nossas vidas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não esqueçamos que isso está limitado. Amamos a Deus, Deus nos chamou, e quando Ele nos fala aqui, daqueles que são chamados por seu decreto, Deus nos chamou, meus irmãos, Deus nos chamou, aleluia. Paulo nos fala, a igreja de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, glória a Deus, e o versículo de número 24, aonde ele fala aquela igreja, e também esta palavra ela é viva aos nossos corações. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. E tenhamos a convicção que tudo isso, a nossa vida, quando amamos a Deus, quando servimos a Deus de todo o nosso coração, o que passamos, o que enfrentamos, o que suportamos, Deus, Ele faz surgir o bem. Façamos neste momento uma reflexão, façamos neste momento uma análise do que já passamos, do que já vivemos. É possível, eu tenho certeza, você, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor, é possível nós vermos o bem de Deus, é possível nós vermos a graça de Deus, é possível nós dizermos as mesmas palavras do profeta Samuel, aonde ele fala: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. E quantos nessa noite podem dizer, podemos dizer, irmãos, com regozijo: até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Nesses dias, meus irmãos, não vamos e não podemos de maneira alguma pensar que Deus se esqueceu. Pelo contrário, tudo está sobre o controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Aquela situação, aquela causa, aquele problema, Deus fará o bem surgir sobre aquela situação, e Deus fará o bem surgir nesses dias, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E a palavra de Deus, ela nos confirma, por isso que é muito bom meditar na palavra de Deus, ler. E tenho visto tantas coisas até engraçada, algumas alternativas para esses dias de quarentena, de reclusão dentro
dos nossos lares, pessoas tomando soluções, governadores, empresas, liberando isso, liberando aquilo. Olha, vemos comerciais de canais de TV paga sendo liberado, canais de desenho para que os filhos possam ficar assistindo. Olha, está tudo liberado. E aí eu vi assim, mas também estão liberando esses canais, mas a Bíblia Sagrada está liberada também, os 66 livros, para ler e meditar nesses dias. Irmãos, e nós temos essa liberdade. E quantas das vezes é possível que há semanas que se passam, e meu irmão, você nem sequer, e talvez se nós não vigiarmos, nós, obreiros também, é possível que nem sequer tenha a oportunidade, a coragem, a ousadia de ir abrir a palavra de Deus e meditar em sua casa. Talvez é momento para que a igreja venha estar despertada, para que aqueles que estão brincando de servir a Deus, brincando de ser cristão, possam nesses dias voltar o seu coração, a sua vida a Deus, renovar as suas forças, e sem dúvida alguma, Deus derramar das bênçãos dele espiritual sobre a tua vida, sobre toda a igreja, e nós, irmãos, possamos novamente ser vivificado, cheio da graça, cheio do poder de Deus, e a igreja sendo reavivada mais e mais com a presença do Espírito Santo. É o que nós precisamos nesses dias. Por isso, entendo eu, pastor Benjamin, obreiros que estão aqui nessa noite, que isso, sem dúvida alguma, este momento contribui para o bem, está contribuindo para o bem da Igreja Universal de Cristo Jesus. Eu creio. E olha só, não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Se você está pecando, se você outrora está aí com uma vida talvez não digna, uma vida de desobediência, não observando, não guardando a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é tempo neste momento de voltar, é tempo novamente, porque Deus está à oportunidade, e Ele quer fazer o bem surgir na tua vida, o bem espiritual. E olha, não te preocupes, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele guarda as nossas vidas debaixo das suas asas, a sombra do Onipotente, aleluia. Meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor. Muitos aí estão em pânico, muitos aí estão já desesperados, mas eu quero dizer mais uma vez nessa noite, o sangue de Jesus, ele é precioso, o sangue de Jesus, ele é precioso, ele nos guarda, o sangue de Jesus nos protege, e o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, se nós tememos a Deus. Olha só que coisa importante, interessante, porque às vezes há aqueles que estão na igreja, mas têm uma desconfiança, aqueles que, mas será
Será que Deus fará o bem surgir? Será que Deus fará alguma coisa? Parece que Deus lavou as suas mãos. Não, não, de maneira alguma. Vejamos bem que a palavra de Deus nos fala, irmãos, de algo muito interessante, e parece que é de encontro com os nossos dias que nós estamos vivendo. Quando nós lemos no livro de 1 Reis, no capítulo 17, aonde ele nos fala do profeta Elias, Deus ali fez surgir o bem em meio à aflição, em meio à dificuldade, às provações. Deus fez surgir o bem. Vejamos bem que nesse capítulo 17 de 1 Reis, o profeta Elias, ele precisou se retirar e foi para um lugar aonde somente havia um ribeiro. Mas Deus fez surgir o bem, aquilo contribuiu para o bem, porque ele amava Deus, ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava anunciando a palavra de Deus. Porém, depois ele depara com uma viúva, e esta viúva é onde eu quero falar um pouco, irmãos, porque tudo contribui. Vejamos bem que a partir do versículo 8, Deus pede então para o profeta sair do ribeiro de Querite, aonde ali ele estava sendo alimentado pelos corvos, e ele foi para Sarepta, obedecendo a palavra de Deus. Chegando àquela cidade, e estava ali à porta uma viúva, uma mulher viúva, apanhando lenha. E vejamos bem que talvez esta mulher, eu tenho certeza que ela já tinha em si talvez perdido a esperança, porque viúva sem recursos, em uma dificuldade tão grande, medonha, ela e seu filho, a ponto já talvez pensando, porque até em perder a vida, morrer, tudo se acabar, mas isso estava contribuindo para o bem dela. Deus estava fazendo surgir algo do bem na vida dela. Ela então se depara com um profeta, com um homem de Deus, aquele que estava na direção de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus. E ela então há uma conversa entre ela e o profeta Elias, aonde ele pede um pouquinho de água para beber. Ela foi buscá-la e voltando, ele fala: agora, por favor, preciso de um bocado de pão. Mas ela disse: vive o Senhor teu Deus, versículo 12 do capítulo 17 de 1 Reis, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Isso
essa conversa, essa situação. Vejamos bem que era uma mulher que estava em aflição, em dificuldade. Mas Deus fez surgir o bem. Isso contribuiu. Por quê? No final de tudo isso, de tudo que ela passou, das experiências que ela tem, e nós conhecemos a história, os feitos do profeta, o agir de Deus, os milagres. E aí então ela recebe uma palavra, e nós recebamos essa palavra também da parte de Deus. Versículo 13. O profeta disse: olha, não temas, não temas. Vai e faz conforme o que é a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha só, Deus fazendo surgir o bem na vida daquela mulher. Aquele momento, aquela situação, talvez ela não estava compreendendo, mas estava contribuindo para o bem da vida dela e do filho dela. E Deus, na sua palavra, pelo ministério do profeta, que estava na direção de Deus, em obediência, Deus assim fez o bem surgir sobre ela. E Deus nos diz nessa noite: isto contribui para o nosso bem. E Deus nos fala: não temas, não temas, meu servo e minha serva, porque eu farei o bem surgir. E muitos hoje estão preocupados que a comida vai se acabar, e pode ser que tenha cristãos, irmãos preocupados. Hoje eu estava no supermercado, eu via o apavoro das pessoas comprando coisas em excesso. Mas Deus nos fala nesta noite: olha, meu irmão, minha irmã, Deus fará o bem surgir. A comida não vai faltar, a farinha da panela não se acabará, porque você é filho de Deus, nós servimos a Deus. E sobretudo o azeite da botija não faltará, nada. Então, meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus. Deus, Ele fará o bem surgir nesses dias que estamos vivendo, que estamos passando. A farinha da panela não se acabará, o azeite não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra, até o dia que Deus determinar esses momentos que nós estamos vivendo. Pode ser 15 dias, pode ser 30 dias, pode perdurar até julho, agosto, como dizem aí que tem as perspectivas futuras, análise do homem, mas sobretudo Deus está no controle, no comando, meu irmão, minha irmã. Deus não deixará o teu povo passar necessidade. Ele fará o bem surgir até o tempo de Ele derramar uma chuva sobre as nossas vidas. E essa chuva, não estou falando de uma chuva, a chuva que cai sobre a terra, que desce das nuvens. Não, eu estou falando de uma chuva espiritual. Deus derramará algo extraordinário sobre a tua igreja em toda a face da terra.
Agora é importante, esta mulher, ela fez conforme a palavra do profeta. Irmãos, como eu disse, Deus faz o bem surgir, mas esta promessa, ela é condicionada, ela é limitada aos que amam e aos que lhes são submissos, aos que obedecem a palavra de Deus. Se nós obedecermos, se nós confiarmos, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, se nós fazermos conforme a palavra nos manda, glória a Deus, aleluia, nós teremos vitória, nós veremos o bem do Senhor, e nós vamos glorificar e bendizer o nome santo do Senhor, a ponto de dizer: olha, passamos, graças a Deus, mas a comida não acabou, a doença não nos pegou, e aqui eu estou na tua presença, Senhor, para glorificar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor guardou a minha vida, o Senhor preservou, o Senhor me preservou de pé, eu estou de pé na tua presença, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Elias. Por isso, irmãos, é importante nós conhecermos a Deus. Por isso é importante nós sermos fiel para com o nosso Deus, crer conforme Paulo nos fala. Deus fará o bem, tudo contribui para o bem. Talvez não entendemos neste momento, mas Deus está fazendo o bem dele surgir nesses dias em nossas vidas. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, porque certamente Deus continuará falando conosco nesses dias. A igreja que está reunida nos lares, e olha que interessante, porque quando Paulo ele escreveu essas cartas aos irmãos romanos, algumas igrejas estavam em casa. Quando nós lemos o capítulo 16 desta carta aos romanos, algumas recomendações e saudações, eu estava aqui meditando, e no versículo de número 5, Paulo fala: saudai também a igreja que está em sua casa, aonde ele estava falando a Priscila e a Áquila, uma igreja que estava na casa desses irmãos. E eu vos cumprimento a todos os irmãos que estão nos seus lares neste momento. Eu vos saudo com a gloriosa paz do Senhor, e que guardem esta palavra, este ensino da parte de Deus aos nossos corações. Que Deus ele fará, como ele já tem feito bem, surgir em meio a tantas coisas, em meio a tantas situações, nas aflições, nas provações, nas perseguições, no sofrimento. Paulo estava querendo dizer neste versículo que Deus ele faz o bem surgir. Deixa o pecado de lado. Não é isso? Quando nós lemos as cartas aos Hebreus, capítulo 12, que nos fala a respeito de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas ali também o escritor
nos fala de algumas coisas muito importantes que nós devemos deixar de lado, para que essa promessa do bem surgir de Deus possa acontecer em nossas vidas. Portanto, nós também, capítulo 12 da carta aos Hebreus, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o que? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Deixemos o pecado, deixemos a desobediência de lado e vamos firmar os nossos passos, seguir as pisadas dos mestres Jesus, aonde Pedro também nas suas palavras nos fala na primeira carta dele, no capítulo 2 e o versículo 21, que nos diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos, para que sigais as suas pisadas. Então é isso, meus queridos irmãos. Vamos seguir, vamos deixar o pecado, a desconfiança, a incredulidade. Vamos obedecer nesses dias tão difíceis, porque sem dúvida alguma Deus fará o bem surgir em meio a essa aflição, em meio a essa prova, em meio a essa dificuldade. Não vai faltar o alimento na sua casa, não vai faltar nada. Creia, se for preciso for Deus, Ele envia o corvo. Se preciso for Deus, faz coisas que nós não compreendemos, além daquilo que nós pedimos e imaginamos, pensamos. Esse é o nosso Deus. Mas há um detalhe, quando Paulo, me recordo, quando Paulo ele fala aos irmãos de Efésios, ali no capítulo 3, é segundo o que? O poder que nos opera. Por isso é muito importante que nós tenhamos a presença de Deus, tenhamos o Espírito Santo, a graça, porque é através deste poder, é através desta unção, que Deus faz o bem surgir em nossas vidas, no meio do deserto, no meio do vale, no meio da dificuldade. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe, que Deus continue conosco, falando a cada dia aos nossos corações, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Benjamin. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra, irmãos? Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino de nossa harpa cristã. Aleluia. Meus irmãos, glórias a Deus por essa palavra que Deus nos enviou do alto céu. Sabemos que todas as coisas contribuem, para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Jesus. Vamos louvar a Deus. Hino de número 200 de nossa harpa cristã. Você que tem sua harpa, vamos louvar ao Senhor Jesus. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados
dados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, tem cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com Deus teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes sem oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida no futuro, nem podemos alcançar. Aleluias. Glórias a Jesus. Querido irmãos, querida igreja, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos à distância, mas online, a igreja vazia, mas nós cheios do poder de Deus e aqui alegrando. Quantos podem louvar a Deus pela palavra que nós ouvimos nessa noite? Podemos dizer amém? Aleluia. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Queridos irmãos, vamos passar alguns comunicados que é muito importante para todos nós, a Igreja de Jesus, a qual nós congregamos. Nós estamos nos dias alternados, nós temos a nossa campanha de oração. Hoje é uma terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, das 20 às 21 horas, no seu lar, nos nossos lares. Todos nós devemos estarmos orando ao Senhor Jesus. Mas lembramos que quinta-feira, logo após o jornal TV Cidadão, Jornal da Cidade, nós temos também a Palavra de Deus, o programa Momentos com Cristo, que é da nossa igreja. Estamos já há alguns anos transmitindo a Palavra de Deus através do canal 14.1. Então, meus irmãos, e também no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, temos nesses canais, no Facebook e no YouTube da igreja, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, é a Palavra de Deus a qual nós estaremos estudando, e também para os jovens e adolescentes, nós temos a Escola Bíblica Dominical, mas em videoconferência. Então, domingo pela manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical,
que é a palavra de Deus. Isso quer dizer, a igreja não para, a igreja marcha triunfante. Só não estamos fisicamente juntos, mas espiritualmente, em comunhão com Cristo, nós estamos todos juntos em nome de Jesus. Meus irmãos, aqueles irmãos que têm a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, a sua contribuição para a obra de Deus, ela é muito importante e também é bem-vinda. Através das nossas contas bancárias que está sendo passado, que está sendo rodado embaixo, os irmãos poderão contribuir também para a manutenção da nossa igreja. E queremos agradecer a presença de todos em nome de Jesus. E no domingo à noite, no horário padrão, também nós temos o nosso culto aqui em nossa igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocarmos em pé, vamos despedirmos em oração ao nosso Deus. Eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, porque Tu tens nos concedido essa rica oportunidade. A oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa, para que oferecer o nosso culto, o nosso louvor e também, Senhor, alimentar a nossa alma através da Tua palavra. Venha nos abençoar, Senhor, a continuação da semana, a continuação dos nossos cultos, a continuação da nossa campanha de oração, e também nós suplicamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre essa nação, sobre os nossos governantes, sobre os nossos líderes de nossas igrejas, também, Senhor, a população de Matão. Ó Pai Santo, Deus poderoso, põe as Tuas mãos santas, guarda, Senhor, guarda-nos, Senhor, das enfermidades que está por vir, e sabemos, Senhor, que Tu és aquele que cura, que liberta, Senhor, que faz milagre também, é o que nós cremos, é o que nós pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, e juntos dizemos amém.